Olá a todos que participam do terceiro simpósio em Defesa e Ciência Política. Eu me chamo Júlia, eu sou mestre em Relações Internacionais e atualmente eu faço meu doutorado em Relações Internacionais aqui no programa de pós-graduação em RI da Universidade Federal de Santa Catarina, portanto falo desde Florianópolis. Sou atuante do projeto Para Defesa 4, que versa sobre defesa cibernética, inovação e tecnologia em defesa nacional. Bom, eu trabalho com as sub-áreas de segurança regional e forças armadas no século XXI. Na minha dissertação, eu me centrei bem a fundo aos estudos de defesa a partir do caso da defesa israelense. Portanto, o objetivo da dissertação foi mapear e definir quais são os condicionantes da política de defesa israelense desde a construção do Estado em 1948. Né? A partir dessa minha imersão em defesa israelense, um produto do projeto foi o recorte do Estado de Israel para a defesa cibernética, o qual eu vou versar um pouco aqui nesse vídeo, certo? Esse estudo ele teve como produto um artigo que foi escrito em coautoria com a professora Graciela Pagliari, também membro do projeto, que é intitulado de Israel e Defesa Cibernética, estudo da vinculação Estado, setor privado e academia. Antes de entrar propriamente no problema de pesquisa, hipótese e metodologia trabalhados no artigo, algumas premissas são importantes de serem ressaltadas, né? O contexto conjuntural de escrita desse artigo, ele é o mesmo que o Prodefesa adota, que é justamente esse cenário de contínuo avanço das tecnologias de informação e comunicação, né, no último século, e a crescente popularização do acesso a nível mundial à internet em algumas regiões do globo, né? Todos esses elementos, apenas dois aqui citados, eles vão construir a complexidade do espaço cibernético. Na medida em que o conflito ele passa a ocorrer na dimensão cibernética, os estados, portanto, passam a ver a necessidade de desenvolvimento de infraestrutura de defesa cibernética, o que a gente constata é o caso de Israel. Israel, ele é um estado extremamente relevante em matéria de defesa cibernética e essa relevância ela se dá justamente pela sua alta capacidade tecnológica e a importância que é dada à esfera cibernética pelo estado. Cabe ressaltar um outro ponto, que é o contexto regional. O entorno regional israelense, ele é composto por uma correlação de forças, tanto estatais quanto não estatais, que investem em medidas de infraestrutura cibernética. Como um exemplo de forças não estatais que a gente desenvolve no artigo são os casos do Hezbollah e do Hamas e da atuação por parte da sociedade civil em ações de hacktivismo, certo? A partir desse cenário brevemente aqui ilustrado, o problema de pesquisa que a gente traz no artigo, então, é identificar quais são esses elementos que vão compor essa estrutura de defesa de cibernética de Israel. A gente adota o período temporal de análise de 2010 a 2015, certo? Duas características são importantes para a escolha desse período. A primeira delas é o surgimento do Stuxnet em 2010, que foi extremamente relevante para as dinâmicas securitárias do Oriente Médio naquele momento. E a segunda, portanto, a primeira do ponto de vista regional, e a segunda, né, do ponto de vista do nível doméstico de análise, é a criação do National Cyber Bureau, que é a agência estatal responsável por tudo que acontece em matérias de segurança e defesa cibernética em Israel, com parceria com as FDIs, que são as Forças de Defesa Israelenses. Bom, a hipótese que a gente traz, então, é que o Estado ele vai atribuir prioridade ao setor cibernético a partir desse condicionante regional já mencionado e a sua estrutura de defesa cibernética, ela parte de um plano multidimensional de defesa que vai envolver o elemento da cooperação tripartite, ou seja, a cooperação entre Estado, setor privado e academia. A metodologia que a gente adota no artigo, primordialmente, além de técnica de pesquisa de revisão bibliográfica, foi a técnica de pesquisa documental, portanto, mapeamos e trabalhamos com todos os marcos de referência do Estado em matéria cibernética, documentos das agências estatais. O artigo ele é composto por quadros e organogramas, certo? Todos esses documentos que nós utilizamos, eles são traduzidos para o inglês. E aqui eu menciono o documento muito importante, o qual eu trabalhei na minha dissertação, é a Política de Defesa Nacional de Israel, que é apenas um documento divulgado para a língua inglesa, que foi divulgado pela primeira vez na história do Estado em 2015, e esse documento ele tem várias menções, né, e seções específicas que abordam a matéria de defesa cibernética, a partir da visão militar.
Bom, sem mais delongas, partindo para as nossas conclusões e alguns resultados parciais, certo? A nossa hipótese ela é verificada, então a gente constata que Israel ele atribui essa prioridade a partir dessa consolidada estrutura de cooperação tripartite entre Estado, setor privado e academia, com exceção das FDIs, todos os demais organismos, né, responsáveis por segurança e defesa cibernética, eles exercem transparência quanto ao investimento, né? No caso das FDIs, nós temos o documento de defesa, mas é importante ressaltar que muitas informações, para além desse documento, elas são restritas ao Estado, porque tratam-se de informações em matéria tática operacional, portanto, são consideradas classificadas. Um ponto muito relevante aqui no desenvolvimento do nosso artigo que nós observamos é que se desconhece publicações em língua portuguesa que tratem desse mapeamento aqui realizado, né? Esse mapeamento completo aqui realizado, portanto, o artigo ele se torna uma fonte de pesquisa muito importante para quem trabalha tanto com Israel quanto com o Oriente Médio. Um outro ponto, esse artigo ele fomenta um dos temas centrais, né, no nosso ponto de vista dos estudos de defesa cibernética, que é justamente a avaliação das capacidades estatais com o recorte cibernético. Ou seja, identificarmos a capacidade cibernética enquanto capacidade estatal, tanto no presente quanto nos estudos futuros, certo? Essas capacidades envolvem desde tecnologia, a organização das Forças Armadas, certo? Das três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, e as suas setorizações para a defesa cibernética. Portanto, esse é um elemento extremamente fundamental que acreditamos estar presente, né, nos estudos futuros sobre defesa cibernética, avaliar capacidades cibernéticas enquanto capacidades estatais. E sem mais delongas, certo? Eu os convido para fazer a leitura desse artigo. Ele foi aprovado e ele estará na próxima edição da Revista Brasileira de Estudos de Defesa. Muito obrigada e um bom evento a todos.